É bem provável que você tenha um destes dois medos. O medo de falar em público. O medo de falar em público ele é muito mais delicado, porque o medo de falar em público em si tem por trás dele algo muito mais sério, que é o medo da rejeição. Mas vamos colocar o seguinte, medo de falar em público. O segundo medo, ele é tão cruel que, por mais que você tenha realmente conseguido superar o medo de falar em público, fazer suas reuniões, palestras, gravar seus vídeos, se relacionar com as pessoas, ele ainda pode destruir tudo isso. O medo número 2 é o medo da venda, de vender. Seja uma ideia, um serviço ou um produto. Mas precisamos entender que precisamos vender. Esses sempre foram meus dois maiores medos. Como que eu lidei com cada um deles nesse processo? Hoje eu treino vários tipos de pessoas. É incrível como em comum eu encontrei exatamente esse medo. O medo de vender. Inclusive mais do que o medo de falar em público, hein? Eu treino desde profissionais liberais a executivos, empresários, artistas, celebridades. Eu treino essas pessoas e eu vi que todas elas em comum têm ainda o medo de vender. Obviamente, existe o lado do medo da rejeição, mas eles conseguem superá-los, mas ainda o medo de vender está lá. Eu vou dar um exemplo de como eu sou. Minha visão sempre foi assim, na verdade. Você que está me assistindo, está gostando do meu conteúdo? Então você vai lá, você se inscreve, você dá teu like, dá seu comentário. Ou se você gostou, compra o meu produto, vai lá e compra. Meio que eu não precisasse pedir isso, entendeu? Como forçando uma venda. E isso sempre me incomodou. Mas eu percebi ao longo do tempo que eu estava errado com a filosofia que eu estava traçando sobre vendas. Eu não estou falando daquela venda goela abaixo, não. Essa, por favor, né? Já deu para entender que não é essa. É aquela de você realmente vender aquilo que você acredita pelo preço que você acredita para que aquela pessoa consiga resolver aquele problema. Entendeu? Dentro disso, eu assistindo vários documentários, estudando, lendo vários livros, até já contei aqui como que eu faço para ler meus livros. Eu leio 5 livros de uma vez. Como que faz isso? Depois fica até mesmo um looping aqui para um outro momento. Mas essa questão me trouxe justamente essa percepção de começar a querer compreender como funciona o ser humano. Por que nós somos dessa forma que somos? Pessoas tão que quer que tudo circunde dentro de você, né? Que fale de você, que seja para você. Sentimos ciúme, sentimos inveja o tempo todo. Por quê? E aí tem um estudo que me chamou muita atenção, que inclusive está disponível no Netflix, que é um documentário do Stanley Milgram, que é o Experimentos de Milgram. É muito interessante ele. Porque lá ele faz o seguinte, só para saber que Stanley, ele se formou em Yale e também foi professor na Universidade de Yale e também na Universidade de Harvard. E esse estudo que ele fez realmente trouxe uma bagagem muito interessante que detalhe, foi muito criticado na época, tá? Muito criticado. Esse cara sofreu pra caramba por conta desse experimento. E que hoje, muitos psicólogos e outros que estudam o comportamento humano acabaram se beneficiando desse estudo. Uma das coisas que o estudo proporciona é o seguinte, ele faz uma pesquisa onde ele quer entender como funciona o comportamento humano da seguinte maneira. Ele coloca-se duas pessoas, uma vai ser o aluno e a outra vai ser o professor. Eles levam essas duas pessoas que estão ali voluntariamente, claro, receberam alguma coisa para poder estarem lá, e vai até a sala do aluno. No aluno, ele tem uma máquina onde ele tem um questionário, ele tem que responder corretamente, e a cada resposta errada, ele leva um choque. Então ele tem um bracelete para ele colocar e tudo mais. Vamos para a sala do professor. Na sala do professor tem um equipamento grande, onde tem vários níveis de voltagem desse choque. Até se coloca, inclusive, no professor, que foi escolhido ali, coloca-se nessa pulseira nele para que ele tome um choque, para que ele sinta. E até o homem de jaleco pergunta para ele, quanto você acredita que você levou de choque? Ele é uns 110, 120? E, na verdade, ele havia levado apenas 45 volts de choque. Você imagina se fossem 200, 300, 400? Meu Deus! Dentro disso, então, vão para cada um para sua sala, lembrando que tem um detalhe, o aluno não vai receber o choque de verdade. Na verdade, ele faz parte do experimento mesmo. Ele, na verdade, está ali para simular que está levando choque, inclusive gritando, tal e tudo mais. Bom, ele está lá, aí começa o jogo.
Ele responde errado a pergunta, choque, 60, vamos dar um exemplo. Respondeu errado de novo, 110. Respondeu errado de novo, sei lá, 160. Respondeu errado e assim por diante, aumentando. O número máximo, eu não me lembro muito bem, mas eu vou tangibilizar aqui para você em 480 volts. Eu nem imagino como deve ser essa dor. Bom, mas dá para saber que é um baita de um choque. Diante disso, qual a porcentagem das pessoas que foram até o final? E é claro que tem um detalhe muito importante. Nesse momento, chegava assim 210 mais ou menos, enquanto o cara gritava, para, por favor! Acontecia o seguinte, o professor em si falava para o homem de jaleco, ele está sofrendo, vamos parar, já deu, né? E o homem de jaleco argumenta sobre o assunto e até que ele continua dando choque. Detalhe é que mais de 95% das pessoas, foram milhares, eu falei milhares de pessoas que participaram desse experimento e 95% foi até o final. Por quê? O Stanley Milgram mostra que esse comportamento é muito mais dentro de nós o tempo todo do que se imagina. Até ele fez um outro estudo, depois todo mundo copiou tal e tudo mais, que colocou uma pessoa lá no centro da cidade, tipo na Times Square, olhando para cima. Não foi exatamente na Times Square, mas só para você entender. Tá lá olhando para cima. Fica lá e vai chegando uma pessoa, continua olhando também, outra pessoa, e aquela multidão se aglomera ali, olhando para cima por nada. Ninguém questiona, ninguém fala nada, apenas fica olhando. O estudo de Stanley mostra que nós temos uma questão de precisar de um guia, de alguém nos empurrando, de alguém nos dizendo o que tem que ser feito. É assim que somos. Ali eu percebi que precisamos sim dizer, você pode, por exemplo, ter gostado do meu conteúdo e até já ser inscrito, por exemplo, mas nunca deu um like, nunca fez um comentário. Ou você não é inscrito no meu canal, mas já assistiu diversos vídeos que eu tenho e não se inscreveu ainda, mesmo gostando do conteúdo. Para e pensa, no YouTube, por exemplo, quantos vídeos você já assistiu que você não deu like, mas gostou, ou que você não comentou, mas gostaria de ter comentado, mas gostou do conteúdo, mas não o fez? Quantas vezes? Eu preciso pedir. E você precisa falar para a pessoa. Existe uma outra diferença, que é um parâmetro muito legal, que acontece o seguinte, quando você faz, poxa, não entendo, fiz lá, falei para a pessoa, tal, fui até lá, fiz o orçamento, e ela foi e comprou do concorrente ou do fulano. Às vezes ela não comprou pelo preço. Cuidado com isso, tá? É que, na verdade, o que você fez, você abriu a percepção dela. Por isso que eu falo dos 3 elementos. Percepção, pertencimento e empoderamento. Você ajustou a percepção dessa pessoa, ela entendeu o conceito, você vendeu toda a ideia para ela, mas esqueceu de vender a venda. Quanto custa? Por quê? Que dia você entrega? Por que você entrega? E assim por diante. E o concorrente fez o final para você. Já estava tangibilizado. Ele só fez um comparativo e, bum, fez a oferta. Portanto, eu vou falar para você agora. Se você gostou desse conteúdo, realmente clica aqui agora. Se inscreva se você não é inscrito. E se você já é inscrito, você pode escolher um desses dois. Ou dar um like, ou deixar o seu comentário. Você escolhe. Mas faça isso agora. Combinado? O conteúdo aqui é para mostrar que você precisa, sim, ajustar a percepção do medo de falar em público e o medo de venda. E se você quer realmente receber mais conteúdo sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, apresentações, vendas, reuniões, palestras, conteúdo de comunicação, voz, corpo e a parte mental, network, por exemplo, você tem que me acompanhar. Portanto, se inscreva no canal. A gente se fala. Um abraço para você.